Olá, gente querida. É sempre um grande privilégio poder compartilhar com vocês o Evangelho de Jesus Cristo. Chegamos ao capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Tendo em vista que no domingo passado nós celebramos a Páscoa cristã, isto é, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero me ater hoje ao diálogo de Jesus com os saduceus. Esse texto é de Lucas 20, versos 27 seguintes. Então vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos, que afirmam não haver ressurreição dos mortos. Eles não creem na ressurreição de mortos. E eles perguntam a Jesus: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual, se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dê continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos, os quais o mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu com aos 7 irmãos, que morreram sem deixar filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, mestre, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 casaram com ela. É evidente que essa história é uma armadilha. Ela não é um relato histórico. Assim como aquela conversa toda nos versos anteriores a respeito se é ou não é lícito pagar tributo a César, o imperador romano, a ideia era jogar Jesus numa situação que ele fosse pego em contradição e de especial forma que pudessem acusá-lo diante do governador, o imperador romano. Vejam, por exemplo, o verso 20, diz que eles estavam esperando uma oportunidade para prendê-lo. Os líderes religiosos, dentre eles havia saduceus, enviaram espiões que fingiam ser pessoas sinceras, pessoas justas, e tentaram Jesus para ver se ele diria algo contra o governo romano e dessa forma fosse preso. E Jesus acabou não caindo nessa conversa sobre a legitimidade ou não de pagar imposto a César. Então agora os saduceus, líderes religiosos, que não creem na ressurreição de mortos, preparam uma nova armadilha. Ainda que a pergunta tenha sido mal intencionada, é impressionante que Jesus a responde com sinceridade. Jesus a responde mesmo assim com verdade, com propriedade, com autoridade. E aí lemos verso 34. Jesus respondeu: o casamento é para as pessoas deste mundo, mas na era futura, quando o reino de Deus for instaurado plenamente, aqueles que forem considerados dignos de serem ressuscitados dos mortos não se casarão nem se darão em casamento e nunca mais morrerão. Nesse sentido, serão como os anjos, ou seja, imortais. São filhos de Deus e filhos da ressurreição, responde Jesus. Certamente a ressurreição dentre os mortos é um tema central da fé cristã e dos evangelhos. E Jesus é a autoridade máxima para falar sobre esse assunto. Afinal, ele é o Senhor soberano sobre vida e morte. Como Jesus mesmo afirma a este respeito, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho, ele, Jesus, também dá vida a quem ele quiser dar. João 5:21. E Jesus não apenas ressuscitou pessoas da morte, ou seja, reviveu pessoas, como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio amigo Lázaro, que estava morto já fazia 4 dias, mas ele mesmo venceu a morte, sendo o primeiro dentre os que serão ressuscitados definitivamente. Pedro é absolutamente claro a esse respeito na sua pregação no templo.
Depois de ter curado um mendigo aleijado em nome de Jesus, ele foi cercado por uma multidão e Pedro começa a pregar. E ele é claro e diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pois bem, tem alguém com autoridade, se tem alguém com autoridade para falar desse assunto, é o próprio Senhor Jesus. E por que, então, tantos especulam a respeito da ressurreição, o que será depois da morte? Quem mais poderia fazer a seguinte afirmação? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta a Marta naquele contexto: você crê nisso? Aliás, você crê nisso? Esta é a base da fé cristã. A fé cristã não é meramente composta de atos religiosos. Nós nos relacionamos com o Senhor vivo. Não nos cabe ficar, portanto, especulando sobre como será depois da morte. Cristo venceu a morte e isto nos basta. Pautados nesta verdade, nós vivemos e servimos. Amém.